Olá pessoal, ótimo dia e BBN Kids no ar, hein? Bom dia, Zé! Bom dia, tia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com você? Tudo ótimo! Me conta uma coisa, Zé. Você sabe que história que a gente vai ver hoje? Hoje é a história de Esther, né? É uma história muito especial. Você sabe por quê, Zé? Por quê? Porque lá tem oração, planejamento e jejum. Olha só como se fizeram naquela época, hein? Isso mesmo, Zé. E você tem orado? Opa, sim, é o que eu mais gosto de fazer. Falar com Deus. Isso mesmo. Então vamos assistir essa história? Sim, vamos lá. Então fiquem conectados! Olá pessoal, bom dia para todos vocês. Estamos de volta para mais um momento de história. A história de Esther é uma história linda, pessoal, e começa lá no capítulo 1. E a história diz assim, que havia um rei que governava sobre 127 povos, e esse rei se chamava Assuero, era o rei da Pérsia, e ele governava sobre 127 províncias. Só que no meio dessa gente toda, desse governo todo, o rei, que era muito vaidoso, gostava de mostrar o seu poder, ele teve um plano. Mas era um rei muito exagerado, mas muito exagerado. Pensa num rei exagerado. Ele falou, vou dar uma festa, vou chamar os nobres, os príncipes das 127 províncias, eu quero que eles venham aqui para a minha cidade, a cidade de Suzã, e vou mostrar para eles, para todos eles, como o meu reino é grande, como o palácio é bonito, como é que eu organizo as coisas, e eu vou precisar de uns dias de festa. Sabe quantos dias durou a festa do rei? 180 dias. São 6 meses de festa. Esta foi a festa que o rei Assuero promoveu. Ele estava muito feliz durante esse tempo todo, gastando e esbanjando muita comida, muita bebida e festejando com seus príncipes das 127 províncias. Quando estava acabando os 6 meses de festa, ele teve uma ideia. Falou, agora, neste último dia, está acabando a festa, eu vou convidar mais gente para esse momento final. Todos os moradores de Suzã, que é onde é a minha fortaleza, todos os moradores podem vir à festa também. Não só os príncipes, todos os moradores. E eu vou mostrar, eles podem comer e beber à vontade durante o dia inteiro, e eles vão ficar felizes, e eles vão saber como eu sou um rei generoso e bonzinho. Então começou aquele dia, o povo todo lá, todo mundo assistindo, e ele teve outra ideia. Já mostrei as belezas do reino, agora vou mostrar a rainha, a beleza da minha rainha. Vou mandar chamar. Mandou chamar a rainha se chamava Vasti. Ela não quis ir, não quis, fala que eu não vou, mas rainha, o rei está chamando, fale que eu não vou, estou ocupada, estou aqui na festa com as mulheres aqui, eu não vou. Aí levaram o recado para o rei, mas esse rei era muito exagerado, lembra? Tudo para ele era exagerado, muito exagerado. Ele ficou com uma raiva exagerada, muita raiva, ficou brabo, muito nervoso, e aí ele chamou os conselheiros e falou, o que eu vou fazer com essa mulher, com essa rainha que não me obedece? Os conselheiros ficaram preocupados, viram a raiva do rei e falaram, rei, mas olha que coisa interessante, se todo mundo vê que as mulheres não obedecem aos seus maridos, e todas as mulheres vão ficar desobedientes, porque se nem o rei conseguiu o respeito da sua mulher, nenhuma mulher precisa respeitar mais marido nenhum, e ficaram conversando sobre essas coisas. Então o rei decidiu, junto com os conselheiros, que a rainha Vasti não era mais rainha, deixou de ser rainha, e falou mais, essa mulher não se apresenta mais na minha frente, manda ela lá para a casa das mulheres, e eu não quero mais ver essa mulher. De tão bravo que ficou. O tempo passou, a raiva do rei diminuiu, a festa já tinha acabado há muito tempo, e o rei queria uma nova rainha. Onde achar uma nova rainha? Aí os conselheiros falaram o seguinte, vamos fazer um concurso de beleza.
Esse concurso, tudo pro rei era exagerado, hein? Esse concurso de beleza, nós vamos pegar as mulheres, as moças mais bonitas aqui do reino, dos 127 reinos que nós acharmos, e nós vamos trazer para cá, e o Senhor pode escolher a mais bonita. E começaram a procurar. Lá em Suzã morava um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu era do povo judeu, chamado povo de Deus. Então, Mardoqueu morava lá em Suzã. E Mardoqueu tinha uma coisa interessante com ele. Ele não tinha, pelo que a Bíblia fala, não tinha filha, mas o tio dele e a tia dele morreram e deixou uma menininha. E essa menininha Mardoqueu pegou para criar. Essa menininha se chamava Esther. E quando o rei foi procurar uma nova rainha, Esther já era mocinha. E era linda. A Esther era muito linda. E aí, os ajudantes do rei se interessaram por Esther e a levaram também. Mas Mardoqueu combinou agora um segredo. Presta atenção nesse segredo, porque esse segredo é muito importante. Mardoqueu falou: Esther, nós não somos desse povo. Nós somos do povo de Deus. Nós somos judeus. Mas eu quero que você faça o seguinte: guarda um segredo no seu coração. Não fale para ninguém qual é o seu povo. Não diga para ninguém de onde você veio. Que ninguém saiba que você é também do povo judeu. Eu não sei o que se passava na cabeça de Mardoqueu, mas ele era muito sábio e deu essa ordem para Esther, esse segredo para ela guardar. Esther, então, levou esse segredo no seu coração e foi lá para o palácio. As moças que foram selecionadas tinham que passar um ano se embelezando, e à medida que esse ano passava, as moças, depois de um ano, se apresentavam ao rei. Elas podiam escolher o que queriam levar, qual vestido usariam, se usariam um colar, sei lá, o que elas quisessem levar para se apresentar ao rei, para tentar agradar ao rei e assim se transformar numa rainha, elas podiam levar. Quando Esther foi selecionada, quando Esther foi lá para o salão de beleza de um ano, Esther era muito especial e ela era muito simpática. E um certo cuidador das mulheres lá do salão de beleza, chamado Hegai, gostou muito de Esther. E Esther gostou muito dele. E esse Hegai que cuidava das mulheres lá que estavam se embelezando, deu vários conselhos para Esther. E Esther ouvia o que Hegai falava. E Hegai, no dia que as mulheres iam, passavam pelo rei, que eram apresentadas, conversavam com o rei e depois elas iam embora. E daí o rei decidia, se ele gostasse daquela moça que ele tinha acabado de conhecer, toda embelezada depois de um ano, ele escolhia para ser rainha. Se não, ela ia para a casa das mulheres e ele não chamava mais. Só podia conversar com o rei uma mulher se o rei chamasse. Se qualquer mulher aparecesse lá do nada para conversar com o rei, podia até morrer. Chegou no dia de Esther ser apresentada. E Hegai deu todos os conselhos para Esther, ela fez tudo o que ele mandou e foi para se apresentar ao rei. Quando o rei olhou para Esther, ele se apaixonou como se fosse um amor à primeira vista. Ele ficou apaixonado por Esther, já mandou trazer a coroa de rainha, mandou colocar na cabeça de Esther, ficou muito feliz e mandou fazer um banquete. Aquele banquete foi chamado o Banquete de Esther. Nossa, mas Esther ficou famosa, todo o povo ficou feliz, agora o rei tinha uma rainha e ele já não era mais ranzinza, e quando o rei estava bonzinho, então o povo vivia mais feliz. E assim foi que Esther se tornou rainha, e o segredo estava guardado no seu coração. Jamais podia dizer a ninguém de que povo ela era ou de que nação. Ninguém sabia. Mardoqueu, que era como se fosse um pai para ela, sempre estava ali às voltas do palácio, vivia sentado à porta do palácio, entrava de vez em quando e saía para prestar atenção em Esther, mas faz de conta que nem conhecia. Agora, Assuero vai trazer um novo personagem para a história. Um personagem
muito ruim. O nome dele era Amã. Amã. Guarde esse nome, Amã. Amã era muito mau. Mas o rei, exagerado do jeito que era, chamou Amã, porque confiava em Amã, e falou que Amã seria o seu ajudante maior. Mas era um ajudante muito especial. Esse ajudante, ele deveria mandar sobre todos, só não mandava no rei e nem na rainha. Mas no resto ele mandava em tudo. Ele era maior do que todos os príncipes. E Amã, então, com essa importância que o rei dava para ele se sentia todo, ele era todo orgulhoso e se achava mais do que os outros. Tinha mais uma coisa que o rei mandou fazer, e agora começa a confusão. O rei falou que para os moradores de Suzã, da cidade da fortaleza, quando Amã passasse, o rei deu essa ordem, quando Amã passasse, as pessoas deveriam se curvar para Amã, para reverenciar Amã, ajoelhar-se diante de Amã, mostrar respeito por Amã e se curvar. Mas acontece que Mardoqueu era do povo de Deus. E sabe de uma coisa que Deus orientou ao seu povo? Ele falou que ninguém deveria se curvar a ninguém, nem a qualquer coisa que não fosse a ele mesmo, Deus. Então, essa era uma ordem de Deus. Todos do seu povo deveriam se curvar ou reverenciar somente a ele mesmo como Deus. E Amã guardou essa orientação e achava que não deveria se curvar para Amã. Mardoqueu guardou essa orientação e achava que não deveria se curvar para Amã. E Amã logo percebeu. Quando ele passava, olha, imaginem a cena. Quando ele passava, todos se curvavam e alguém ficava de pé. Esse alguém era Mardoqueu. Ele olhava para Mardoqueu e não entendia nada, mas ficava muito bravo porque ele era importante, porque que aquele homem não se curvava. Então ele foi tentar saber por que isso estava acontecendo. Os conselheiros de Naamã contaram a história para ele. Falaram: Amã, esse é Mardoqueu. Mardoqueu é do povo judeu. Esse povo tem umas regras próprias, eles não fazem tudo o que o rei manda. Eles têm umas regras só deles e eles não vão se curvar para você não, porque eles são assim. Eles são assim. Tenha paciência. Não vou ter paciência, imagine. Não, isso não pode ficar assim. Eu já sei. É de um povo, é? Então eu vou dar um jeito. E foi lá fazer uma fofoquinha para o rei. Lembra que o rei é exagerado, né? A Amã também era. Falou: rei, eu vou contar para você uma coisa muito esquisita que está acontecendo aqui no reino, olha só. Sabe que tem um povo aqui que não obedece qualquer ordem que o senhor dá? Ele está espalhado pelas 127 províncias. Desse povo tem espalhado por todo lado. E eles só fazem aquilo que eles acham que devem fazer. Olha como eles são, olha que gente mais impertinente, veja só. Falou: é? Falou: rei, e tem mais. Amã disse para o rei Assuero: tem mais, rei Assuero, eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que num determinado dia do ano, quando chegar nesse dia, nós vamos nos organizar, e quando chegar nesse dia, todos vamos perseguir esse povo que está aí fazendo o que quer. Nós vamos acabar com eles, nós vamos destruir, porque eles não podem ser nossos amigos. Pode fazer isso, rei? O rei, que era exagerado também, né? Pode fazer, imagine que povo é esse, deve ser um povo muito mau, deve ser um povo mal intencionado. Pode fazer, vamos acabar com esse povo. Aí a mãe então fez todo o plano, né? No dia tal, que vai ser, não sei, acho que lá, vamos imaginar assim, no final do ano, não sei, nesse dia, todo o povo judeu deve ser destruído, então vamos fazer assim, manda carta para todas as 127 províncias, cada província com seus príncipes devem se organizar para o dia da destruição do povo judeu. Nesse dia, as pessoas que destruírem os judeus serão até premiadas, vão ganhar prêmios, olha só. Então vale a pena perseguir esse povo, não vale nada. E assim foi. Veja que coisa horrorosa. Uma destruição marcada para um povo inteiro na cidade, nas 127 cidades. Então estava dada a ordem. Muito bem, acontece, lembra que eu falei que Mardoqueu vivia ali pelas voltas do palácio, pelas portas do palácio? Teve um dia, antes dessa ordem do rei ser anunciada, teve um dia que Mardoqueu estava ali nas portas do palácio
e ele ouviu uma fofoquinha de 2 homens, 2 camareiros. Os camareiros estavam tramando assim: esse rei é muito exagerado, não sei o que eles estavam tramando, mas eles estavam muito bravos com o rei. Estavam muito bravos e eles queriam, sabe fazer o quê? Como eles eram camareiros, eles arrumavam as coisas no palácio. Ele falou: quando nós nos aproximarmos do rei, vamos matar o rei. Matar o rei? Era o que os 2 estavam tramando, 2 camareiros. E Mardoqueu ouviu isso, falou para Ester. Ester ouviu isso, falou para o rei. O rei ouviu isso e mandou investigar. O rei investigou isso e descobriu que era verdade. E assim, Mardoqueu salvou o rei Assuero da morte, vejam só. E isso ficou registrado nos livros de histórias do palácio. As histórias mais importantes, que as coisas que aconteciam no palácio, eles escreviam a história no livro. Muito bem. Aí saiu a ordem do Mardoqueu, todo mundo começou a anunciar: no dia tal vai ser destruído o povo judeu, todo mundo vai destruir. Quando Mardoqueu ouviu essa mensagem, Mardoqueu ficou muito triste e falou: vejam só, ele vai destruir o povo inteiro, mas que coisa! E ele ficou muito triste, ele ficou com o coração abatido. E quando os judeus ficam com o coração abatido, quando o povo de Deus fica com o coração abatido, quando o povo de Deus precisa muito de uma ajuda, de uma solução, eles mostram isso para todo mundo, principalmente para Deus. Então, Mardoqueu se humilhou, pegou toda a sua roupa, a roupa que ele usava, e trocou por roupas feitas de saco, uma roupa sem tinta, sem beleza, sem nada, uma roupa feita, podia dizer, de trapo, um pano feio. E também pegou cinzas de mato queimado, cinzas de lenha, e jogou todo na cabeça, se sujou todo de cinza, para mostrar que ele não era ninguém diante de Deus e que ele estava muito triste e que ele estava pedindo ajuda. E ele foi desse jeito na porta do palácio. A rainha Ester ouviu isso, ouviu saber que Mardoqueu estava daquele jeito. Mandou roupas novas para Mardoqueu, para ele vestir e para conversar com ela. Mardoqueu falou: não, eu não vou vestir roupa nenhuma. Se você quiser saber, eu posso contar a história. E chamou um ajudante de Ester e contou toda a história para ela. O povo de Deus será destruído. E o segredo ainda estava guardado. Ester não tinha dito para ninguém que também era do povo de Deus. E Ester ouviu aquilo e falou: mas o que eu posso fazer? Faz tempo que o rei não me chama para a sala do palácio. Faz tempo que ele não me chama para conversar. E eu não posso entrar na presença do rei de qualquer jeito. E se ele não me chamar até aquele dia, se eu não puder conversar com ele, eu não tenho o que fazer. E se eu entrar sem ser chamado, eu posso até morrer. Mas daí Mardoqueu mandou outro recado: Ester, não tenha medo. Você vai ter que ser corajosa, você vai ter que confiar em Deus também, e você vai ter que conversar com o rei, porque se você não conversar, nem você vai escapar. Ester pensou e falou: Mardoqueu, peça para todos os judeus de todas as províncias fazerem igual você está fazendo, que clamem a Deus por mim, por todo o povo, para que eu consiga entrar na presença do rei e ele me receber. Então, depois de orar, depois de se humilhar diante de Deus, depois de tanta preocupação, mesmo sem ser chamada, Ester confiou em Deus e entrou na presença do rei, sem ser chamada, correndo o risco de morrer. E quando ela entrou, ela olhou para o rei e ficou para saber o que o rei ia fazer com ela. E o rei estendeu para ela o cetro de ouro dele, e ela colocou a mão no cetro de ouro, e então significava que o rei estava recebendo. E ele falou: o que foi, Ester? O que está acontecendo, minha amada? Eu não te chamei, você veio? Você está preocupada com alguma coisa? Ester falou: olha, eu estou. Aí ele falou: bom, você pode pedir o que você quiser. Ela falou: eu peço então uma coisa. Eu quero dar hoje um banquete. E quero que você e o Amã vão para o banquete comigo. Vou fazer uma comida bem gostosa e nós vamos comer juntos. Pode ser? E lá eu falo o que eu quero. O rei falou: pois não. O rei acho que ficou muito curioso. Era um rei exagerado. O que será que a Ester quer? E o rei ficou ali pensando no que Ester queria. Chamou Amã, falou: Amã, vamos comigo, Ester está chamando a gente para um almoço, um banquete especial para nós dois.
Amã, que era todo, falou: olha que importante que eu sou, a rainha me chamando para um banquete só para mim e para o rei. Olha, eu estou quase na importância do rei. Chegado no banquete, o rei falou: então, estamos aqui, Esther, comendo com você. Agora diga o que você quer. Esther falou: eu quero te pedir uma coisa. Amanhã eu vou fazer um outro banquete. Eu quero que venham você, ó majestade, e Amã também. E quando estivermos nesse banquete de amanhã, então eu vou falar o desejo do meu coração, porque o rei queria atender o desejo de Esther. Ufa, quanta coisa, né? Então foi assim. O rei, acho que de tanta curiosidade, perdeu o sono, vejam só. Não conseguia dormir, estava preocupado com alguma coisa. Então, o rei perdeu o sono, falou: viu, me tragam alguma coisa para ler, para ver se eu consigo dormir com alguém lendo alguma coisa para mim. Uma história importante, alguma coisa que aconteceu, mas me traga alguma coisa, por favor, vamos. Foram lá, pegaram os livros de história do palácio. E no livro de história, a história que leram para o rei foi a história do Mardoqueu, que um dia ouviu a conversa de 2 camareiros que queriam matar o rei, e este Mardoqueu avisou a todos e fez saber, e o rei então foi descobrir que era tudo verdade e não morreu porque foi salvo por Mardoqueu. O rei olhou e falou: mas que história, eu nem me lembrava que isso tinha acontecido, e o que eu fiz por esse Mardoqueu naquele dia que ele salvou a minha vida? Aí o homem que estava lendo a história falou: olha, rei, aqui diz que o senhor fez, deixa eu ver, nada. Eu não fiz nada? Mas que falta de criatividade a minha, ele salvou a minha vida e eu não fiz nada. O Amã tinha ido para casa, estava contando lá para os seus amigos toda a história. Olha, a rainha me chamou para um banquete hoje e ela falou para eu voltar no banquete amanhã só para mim e para o rei, olha só. E agora, eu com os planos de destruir os judeus, como eu sou importante, e agora eu estou chamado para 2 banquetes, um num dia, o outro no outro. Não é muita importância? Aí, o pessoal que dava conselhos para o Amã falou o seguinte: olha, Amã, aproveita que você está está bem ali com o rei, está bem com a rainha, já manda construir uma forca, uma coisa de enforcar, para enforcar Mardoqueu amanhã mesmo, nem precisa esperar o dia, já deixa pronta a forca especial só para Mardoqueu. Foi isso mesmo, mande construir a forca lá, uma forca bem grande, para todo mundo ver, e vamos construir a forca que eu vou usar aquela forca para o Mardoqueu. Muito bem. Quando Amã foi para o palácio, o rei falou para ele assim: Amã, eu preciso de um conselho seu. O que eu devo fazer quando eu gosto muito de alguém, eu gosto de uma pessoa? O que eu devo fazer de bom para ela? O Amã achou que estava falando dele, sabe? Ele falou: sabe o que você deve fazer, rei? Coloca um cavalo muito bonito, muito grande. Coloca nessa pessoa, nesse homem, uma roupa bem bonita, trajes de príncipe. E desfila esse homem nesse cavalo pela cidade com alguém na frente anunciando: olha só, vejam só, é assim que o rei faz com o homem de quem ele quer honrar. Faça assim, uma boa ideia. Falou: olha, eu gostei da sua ideia, então faça assim. Mardoqueu, que fica sempre ali na porta do palácio, tá vestido com as roupas feias lá, coloca uma roupa bem bonita nele, um cavalo bem bonito para ele, coloca ele em cima do cavalo e vai você puxando o cavalo, anunciando por toda a cidade de Suzã que é assim que Deus trata alguém que ele gosta muito. Mas o Amã ficou tão constrangido, porque ele tinha raiva de Mardoqueu, e agora ele teve que fazer isso. Foi anunciando pela frente: olha só, quando o rei gosta de alguém, olha só o que ele faz para honrar quem ele gosta. É assim que o rei é. Olha que pessoa importante está no cavalo. E por aí vai. E todo mundo vendo o Amã puxando o cavalo que Mardoqueu estava montado. Amã ficou desconsolado e tinha que ir para o banquete do outro dia, né? Para ir para o banquete do outro dia, ele já tinha até pedido conselho na família. A mulher de Mardoqueu até tinha falado: ih, Amã, se Mardoqueu é judeu e o rei gosta dele, ficou ruim, hein? Tá com problema essa história. Aí chamaram Mardoqueu para o banquete do outro dia. Mardoqueu chegou para o banquete, todo apressado e preocupado, e a rainha estava lá com toda aquela comida, e o rei falou: pronto, estamos aqui, rainha Esther.
O que você quer que eu faça? E daí Esther contou para o rei o que estava no seu coração. Falou: olha, rei, o que está acontecendo? O que há de se fazer quando algum homem mau tenta destruir o meu povo, tenta destruir até a mim, tenta destruir a todos os judeus, porque quer, e até dá prêmio para quem destruir? Falou: mas quem que vai querer destruir os judeus? Quem? Mas que absurdo é esse? Quem é esse homem mau que está fazendo um negócio desse? Esther falou: este homem que está aqui conosco, o Amã, o empregado mais importante do palácio, quer destruir o meu povo, então vai destruir a mim também. O rei ficou tão furioso, mas tão furioso, saiu um pouco para tomar um ar e ganhar mais fúria. O Amã ficou muito preocupado, morrendo de medo, se ajoelhou diante de Esther e falou: Esther, não deixa acontecer nada de mal comigo. O rei voltou e falou: você é muito mal. Você não estava me contando que era os judeus que você queria destruir. Os judeus não são pessoas más. Esse povo de Deus, um deles até salvou a minha vida, você sabe muito bem. E agora você ia destruir a todos, você é mau. Então o rei deu uma ordem: tudo aquilo que planejou-se contra o povo de Deus seja feito com esta pessoa. E todos os que queriam destruir o povo de Deus sejam perseguidos e sejam destruídos pelo povo de Deus. Então, esta nova ordem saiu urgente para todas as províncias. E naquele dia, o povo que estava esperando a morte chegar, o povo de Deus que estava esperando a morte chegar, desesperado por uma maldade de Amã, agora recebia a nova notícia que não aconteceria nada com eles, que a oração de Esther tinha sido atendida, que o pedido de Esther tinha sido atendido, que o rei tinha se arrependido daquele mal e tinha dado agora a ordem para que eles vivessem e vivessem bem, porque o rei Assuero gostava muito do povo de Deus. O povo que estava aflito se encheu de alegria. Foi uma festa nas 127 províncias. E aquelas pessoas más que queriam perseguir o povo de Deus foram perseguidos e destruídos. O Amã, que queria destruir também, esse também foi destruído. O Mardoqueu, que estava sendo perseguido por Amã, que era até para ter sido morto, agora o rei gostava muito dele e o rei colocou o Mardoqueu no lugar de Amã. A rainha Esther, que temia até por sua própria vida na hora de entrar na presença do rei, agora estava melhor do que nunca, feliz por sua vida, pela vida de Mardoqueu, pela vida de todo o povo e principalmente estava feliz com Deus, que ouvia a oração e que conseguia transformar todas as dificuldades em uma coisa boa e conseguia salvar o povo sempre que quisesse, porque Deus pode todas as coisas. Esta é a história da rainha Esther, que com fé, com confiança, mesmo com medo, se colocou diante de Deus e esperou que Deus cuidasse dela. A história da rainha Esther. Essa moça é muito bonita, mas parece uma estrela escolhida para a rainha, confiou em Deus. Essa moça é muito bonita, mas parece uma estrela escolhida para a rainha, Deus abençoou. Deus me ouviu e me atendeu, meu povo assim Ele libertou. Sem temer, falou ao rei, denunciou um plano mau. Ela agiu com muita coragem, não se preocupou com a imagem, arriscou sua vida, mas ela confiou em Deus.
Essa moça é muito bonita, mas parece uma estrela escolhida para a rainha. Deus abençoou. Nossa, tia, que história legal, hein? A Esther planejou direitinho, hein? E Deus agiu, hein? Não é verdade, tia? É verdade, Zé. A Esther planejou junto com o primo, mas as pessoas estavam orando e jejuando. E olha, foi só poder de Deus. Que coisa mais linda, né, Zé? Verdade, tia. Sabe por quê? Ó, a Esther orou, jejuou, planejou, mas Deus agiu e salvou todo o povo judeu. Isso mesmo, Zé. Vamos orar? Sim. Então vamos lá, hein, pessoal? Achei sua cabecinha, Zé. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa história, te agradecemos por aprendermos que é tão importante estarmos na tua presença, que é tão importante entregarmos tudo a ti, confiarmos no Senhor e colocarmos em tuas mãos todos os nossos pedidos, toda a nossa vida, a nossa saúde, as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família. É tão importante dedicarmos todo o nosso tempo ao Senhor e colocarmos nas tuas mãos, confiantes, tudo que desejamos. Senhor, obrigada. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor, por cada um de nós. Nos ajuda a estarmos sempre na tua presença e a te buscarmos em primeiro lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Zé? Amém. Ó, Zé, hoje eu vou dar um recado, tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Aqui embaixo, ó, no link, tá as nossas atividades. Aproveitem, tenham um tempo bem gostoso durante a semana para rever a história, para estar orando com a família. Na nossa atividade tem um relógio muito legal de oração, falando sobre cada tempo de oração, cada momento, como a gente pode fazer para seguir aquele relógio, para estar nos conectando com Deus, tá bom? Aproveitem. Ótima semana para vocês. Vamos dar beijo, Zé? Beijo. Beijo, fiquem com Deus.